Capítulo 11. Na manhã seguinte, não despertei com o som da entrada das criadas. Elas já estavam lá. Ou com o barulho da água sendo preparada para o meu banho, que já estava pronto. Despertei, na verdade, com a luz que atravessava aos poucos minha janela, à medida que Anne puxava delicadamente as cortinas ricas e pesadas. Ela murmurava uma canção, absolutamente feliz com sua tarefa. Já eu não estava pronta para me mover. Meu corpo custou a esfriar depois de tanta agitação, e ainda mais a relaxar depois que compreendi o que aquela conversa no jardim acarretaria. Se eu tinha uma chance, precisava pedir desculpas. Seria um milagre se o príncipe permitisse isso. Senhorita, está acordada? Não, grunhiu do travesseiro. Tinha dormido bem menos que o necessário e minha cama era confortável demais. Mas Anne, Mary e Lucy riram do meu grunhido, o que bastou para me fazer sorrir e decidir me mexer. Aquelas 3 garotas provavelmente seriam as mais fáceis de lidar durante minha temporada no palácio. Eu me perguntava se elas tornariam minhas confidentes, ou se o treinamento e etiquetas impediriam de compartilhar até uma xícara de chá comigo. Embora eu tivesse nascido na casta 5, eu me passava por uma 3 agora, e o fato de serem criadas significava que elas eram 6. Mas eu não tinha problemas com isso. Gostava da companhia dos 6. Dirigi-me lentamente para aquele banheiro gigantesco, e cada passo ecoava na vastidão de azulejos e vidros. Pelo espelho dava para ver que Lucy observava as manchas de terra na minha camisola, e os olhos cuidadosos de Anne também as detectaram. Por último, foi a vez de Mary notar. Ainda bem que nenhuma delas fez perguntas. Pensei que elas tentavam se intrometer na minha vida com suas indagações no dia anterior, mas eu estava errado. Era óbvio que estavam extremamente preocupadas com meu conforto. Perguntas sobre o que eu fazia fora do quarto, quanto mais o palácio, seriam bem esquisitas. Elas apenas tiraram minha camisola com cuidado e me acompanharam até a banheira. Eu não estava acostumada a ficar nua com outras pessoas por perto, nem mesmo minha mãe ou Mai, mas aparentemente não havia como fugir disso ali. As 3 iam me vestir enquanto eu permanecesse no palácio, de modo que teria que aguentar até partir. Ficava imaginando o que aconteceria a elas quando eu saísse. Seriam destinadas a outras garotas que precisassem de mais atenção conforme a competição afunilava? Será que elas tinham outras funções no palácio e haviam sido temporariamente dispensadas delas? Não seria educado perguntar o que faziam antes, ou sugerir que em breve eu sairia. Então fiquei calada. Depois do banho, Anne secou meu cabelo, prendendo metade dele no alto da cabeça com as fitas que eu trouxera de casa. Sua cor azul acentuou as estampas floridas de um dos vestidos que haviam criado para mim, então escolhi usá-lo. Mary fez minha maquiagem, leve como a do dia anterior, e Lucy passou loção nos meus braços e nas minhas pernas. Havia uma série de joias à minha escolha, mas resolvi pedir minha própria caixinha. Eu tinha um pequeno colar com um passarinho que era presente de meu pai. O pingente era prateado e combinava com meu broche. Acabei escolhendo um par de brincos do inventário real, mas provavelmente peguei os menores da coleção. Anne, Mary e Lucy sorriram diante do resultado. Tomei isso como sinal de que estava decente o bastante para descer para o café da manhã. Com reverências e sorrisos, as 3 me desejaram sorte antes de eu sair. As mãos de Lucy ainda tremiam. Fui para o vestíbulo no alto da escadaria onde todas haviam nos encontrado. Fui a primeira a chegar, então me sentei em um pequeno sofá para esperar as outras. Aos poucos, elas começaram a dar as caras. Logo percebi a tendência. Todo mundo estava fenomenal. Elas tinham tirado o cabelo do rosto, fazendo tranças e cachos intrincados. A maquiagem fora feita com esmero, e os vestidos tinham sido passados com perfeição. Eu provavelmente tinha escolhido meu vestido mais simples para o primeiro dia. As demais, por outro lado, procuravam chamar a atenção. Vi 2 meninas chegarem ao vestíbulo e perceberem que estavam com vestidos muito parecidos. Ambas deram meia volta e foram trocar de roupa. Todo mundo queria se destacar e ia conseguir, à sua maneira. Até eu. Todos pareciam ser um. Eu parecia uma 5 com um vestido bonito. Pensei ter demorado muito tempo para me arrumar, mas as outras garotas demoraram muito, mas muito mais. Quando Silvia chegou para nos acompanhar à sala de jantar, ainda tivemos que esperar Celeste e Tini, que, fazendo jus à fama, quiseram ajustar os vestidos de manhã. Uma vez reunidas, começamos a caminhar na direção das escadas. Havia um espelho dourado na parede, e demos uma última olhada no visual antes de descer. Vi meu reflexo ao lado de Merle e Tini. Eu estava mesmo bem simples. Pelo menos me sentia eu mesma, o que era um pequeno consolo. Descemos as escadas na expectativa de ser levadas até a sala de jantar, onde faríamos as refeições segundo
tinham dito. Em vez disso, fomos guiadas direto para o grande salão, que estava preenchido com fileiras de mesas individuais, cada um com pratos, copos e talheres. Mas não havia comida, nem mesmo um cheirinho esperançoso. No canto da frente, encaixado na parede, notei um pequeno jogo de sofás. Um punhado de cinegrafistas espalhados pelo salão filmava nossa chamada. Entramos em fila e sentamos onde queríamos, já que não havia lugares marcados. Merle estava na fileira em frente à minha, e Ashley sentou ao meu lado. Por mim, tudo bem. Parecia que várias meninas tinham feito pelo menos uma aliada, e houve uma em Merle. Ashley escolheu o assento ao meu lado, dando a entender que queria minha companhia. Ainda assim, não abriu a boca. Talvez ainda estivesse chateada por causa do noticiário do dia anterior, mas de novo permaneceu em silêncio quando nos encontramos. Talvez esse fosse apenas o jeito dela. Percebi que o pior que podia fazer era não responder quando eu falava, então resolvi pelo menos cumprimentá-la. Ashley, você está ótima. Ah, obrigada, ela agradeceu calmamente. Ambas nos certificamos de que as equipes de filmagem estavam longe. Não que nossa conversa fosse particular, mas quem queria que eles estivessem em cima o tempo todo? Não é divertido usar todas essas joias? Onde estão as suas? Ela perguntou. Eram pesadas demais para o meu gosto. Decidi vir mais leve. Elas são pesadas mesmo. Sinto como se tivesse um peso de 10 quilos na cabeça. Ainda assim, não ia perder a chance. Quem sabe por quanto tempo vamos ficar aqui? Era estranho. Ashley parecia tranquila e confiante desde o começo. Sua aparência e seu modo de ser demonstravam que fora talhada para ser uma princesa de primeira. Era esquisito que duvidasse de si própria. Mas você não acha que vai ganhar? Perguntei. Acho, ela suspirou, mas é falta de educação dizer isso. Ashley deu uma piscadela e eu ri. Isso chamou a atenção de Silvia, que tinha acabado de entrar. Uma dama nunca ergue a voz além de um leve suspiro. Todo e qualquer murmúrio cessou. Fiquei imaginando se as câmeras tinham captado meu erro. Minhas bochechas esquentaram. Olá, mais uma vez, senhoritas. Espero que tenham tido uma noite de muito descanso após o primeiro dia no palácio, porque é agora que nosso trabalho começa. Hoje, começarei a ensinar a vocês etiqueta e comportamento. Será um processo que durará todo o tempo que as senhoritas ficarem aqui. Por favor, saibam que qualquer mau comportamento de sua parte será relatado imediatamente à família real. Sei que parece cruel, mas este não é um joguinho qualquer. Alguém dessa sala poderá ser a próxima princesa de Lia. Não é uma tarefa fácil. As senhoritas devem procurar se elevar. Não importa a sua condição prévia. Serão damas de alto a baixo. E, nesta manhã mesmo, receberão sua primeira aula. É muito importante ter modos à mesa, e antes de fazer uma refeição na presença da família real, as senhoritas devem conhecer a etiqueta. Quanto mais rápido terminarmos a aula, mais rápido as senhoritas tomarão seu café da manhã. Assim sendo, levantem o rosto, por favor. Silvia começou a explicar que seríamos servidas pela direita, qual copo deveríamos usar para cada bebida e que nunca, jamais deveríamos pegar um pedaço de bolo com as mãos. Deveríamos sempre usar o pegador. As mãos deveriam permanecer no colo quando não eram usadas sobre o guardanapo. Não deveríamos falar a não ser que alguém falasse conosco. Claro, poderíamos conversar em tom baixo com as pessoas ao lado, mas sempre a uma altura adequada ao palácio. Ela me encarou com seriedade ao passar essa última instrução. Silvia continuava a falar em seu tom de voz elegante, atiçando meu estômago. Eu estava acostumada a fazer 3 refeições em casa. Ainda que a comida fosse pouco, precisava de comida. Já estava ficando um pouco empurrada quando eu escutei alguém bater à porta. 2 guardas abriram caminho. Então o príncipe Maxon entrou. Bom dia, senhoritas, ele disse. O alvoroço no salão foi evidente. Umas endireitaram as costas, outras tiraram o cabelo do rosto e algumas ainda ajeitaram o vestido. Não olhei para Maxon, mas para Ashley, cujo peito se movia em ritmo acelerado. Ela o observava de tal maneira que fiquei envergonhada de ter notado. Majestade, disse Silvia com uma breve reverência. Olá, Silvia. Se não se importa, gostaria de me apresentar a essas jovens. Absolutamente, ela respondeu inclinando-se mais uma vez. O príncipe Maxon correu os olhos pelo salão e deparou comigo. Nossos olhares se encontraram por um instante, e ele sorriu. Eu não esperava isso. Imaginava que já teria mudado de opinião sobre o modo que me tratara na noite anterior, e que me daria uma bronca na frente de todos por causa do meu comportamento. Mas talvez ele não tivesse ficado nem um pouco irritado. Talvez tivesse me achado divertida. Com certeza ele ficava extremamente entediado ali. Não importava. Aquele breve sorriso me fez acreditar que a experiência pudesse não ser tão ruim no fim das contas. Apeguei-me à decisão que tinha tomado na noite anterior, e em minhas esperanças de que o príncipe ouvisse minhas desculpas. Senhoritas, se não lhes incomodar, chamarei cada uma de vocês para me conhecer individualmente. Estou certo de que estão com fome, assim como eu, de modo que não tomarei muito do seu tempo. Por favor, perdoe-me se demorar para gravar seus nomes. É que há muitas de vocês. Houve uma
explosão de risadas. Rapidamente, ele se dirigiu à garota na ponta direita da primeira fila e a acompanhou até os sofás. Os dois conversaram por alguns minutos e se levantaram. Ele se inclinou diante dela, que devolveu a reverência. Ela voltou para sua mesa e falou com a garota ao lado. Então o processo se repetiu. As conversas duravam poucos minutos e as vozes saíam abafadas. Ele queria conhecer as meninas em menos de 5 minutos. O que será que ele quer saber? Merle perguntou, virando-se para mim. Talvez a lista de atores que você acha mais bonito. Faça uma lista mental agora, sussurrei de volta, e tanto Merle como Ashley riram embaixo. Não éramos as únicas conversando. Por todo o salão podia-se ouvir vozes crescendo como um ruído suave à medida que tentávamos nos distrair até que nossa vez chegasse. Isso sem falar nos cinegrafistas que zanzavam pelo salão para perguntar às garotas sobre o primeiro dia no palácio, se tinham gostado das criadas e coisas do gênero. Quando pararam perto de Ashley e de mim, deixei que ela respondesse. Eu observava o tempo todo o sofá, enquanto cada uma das selecionadas era entrevistada. Algumas permaneciam calmas e senhores, outras pareciam nervosas de tanta emoção. Merle corou como um pimentão quando foi sua vez de ir até o príncipe e voltou radiante. Ashley ajustou o vestido diversas vezes, num tique nervoso. Eu estava começando a suar quando ela voltou, o que significava que era minha vez. Respirei fundo e me preparei. Ia pedir um favor enorme. Ele se levantou para ler meu broche conforme eu me aproximava. América, certo? Ele perguntou com um sorriso brincalhão nos lábios. Sim, sou eu, e sei que já ouvi seu nome antes, mas poderia refrescar minha memória? Eu disse, pensando se era má ideia começar com uma piada, mas Maxon riu e me pediu que sentasse. Ele se inclinou para a frente e perguntou, você dormiu bem, minha querida? Não sei a expressão que fiz quando ele me tratou assim, mas os olhos dele brilharam de entusiasmo. Ainda não sou sua querida, rebati, dessa vez com um sorriso, mas dormi. Assim que me acalmei, dormi muito bem. Minhas criadas tiveram que me derrubar da cama. Estava confortável demais. Fico feliz em saber que você está confortável, minha... América. Ele se corrigiu. Obrigada, respondi. Minhas mãos nervosas torciam a saia do vestido enquanto minha boca se preparava para dizer as palavras certas. Mil desculpas por ter sido grossa. Enquanto eu tentava dormir, tomei consciência de que, embora a situação me pareça estranha, não posso culpá-lo. Não é sua culpa que eu tenha me metido em tudo isso. E essa história de seleção não é ideia sua. Além disso, você me tratou com simpatia naquele momento de dor, enquanto eu fui, bem, péssima. Poderia ter me expulsado ontem mesmo, mas não o fez. Obrigada. O olhar de Maxon parecia eterno. Aposto que todas as garotas antes de mim se derreteram quando ele as olhou assim. Já eu tendia a ficar incomodada, mas era óbvio que aquele olhar era comum a ele. O príncipe abaixou a cabeça por um instante. Quando me olhou de novo, pôs os cotovelos nos joelhos e apoiou o queixo nas mãos, como se quisesse me fazer entender a importância do que estava por vir. América, você tem sido muito sincera comigo até agora. É uma qualidade que admiro profundamente. Vou pedir-lhe que responda uma pergunta, se não for um incômodo. Concordei com a cabeça, um pouco receosa do que ele podia querer saber. O príncipe se inclinou ainda mais na minha direção. Você diz que está aqui por engano. Isso me faz supor que não quer ficar aqui. Há alguma possibilidade de nutrir qualquer tipo de sentimento amoroso por mim? Não pude evitar um leve tremor. Eu não queria de forma nenhuma magoá-lo, mas também não podia enrolar. Vossa Majestade é muito gentil e atraente e atencioso. Ele sorriu ao ouvir essas palavras. Continuei em voz baixa, mas tenho motivos muito pertinentes para achar que não. Poderia explicá-los? Seu rosto não demonstrava, mas sua voz revelou a decepção causada por minha rejeição imediata. Imaginei que ele não estava acostumado a isso. Eu não queria falar dos motivos, mas não consegui pensar em outro modo de fazê-lo entender. Abaixando ainda mais a voz, contei a verdade. Acho que meu coração está em outro lugar. Senti meus olhos marejarem. Por favor, não chore. Sua voz baixa estava cheia de preocupação. Nunca sei o que fazer quando as mulheres choram. Isso me fez rir, e a ameaça de lágrimas bateu em retirada. Era impossível não notar a sensação de alívio no rosto dele. Você quer que eu lhe deixe voltar para seu amado hoje? Ele perguntou. Era evidente que minha preferência por outro o incomodava, mas em vez de escolher o ódio, ele demonstrou compaixão. Esse gesto me fez confiar nele. Esse é o problema. Não quero ir para casa. Mesmo? O príncipe levou as mãos à cabeça, e eu não pude deixar de rir de seu ar perdido. Posso ser totalmente sincera com você? Perguntei. Ele concordou. Preciso ficar aqui. Minha família precisa de mim aqui. Mesmo que me deixasse ficar apenas uma semana, já seria uma dádiva para eles. Você quer dizer que precisa do dinheiro? Sim, senti mal por admitir. Talvez tivesse dado a impressão de que o estava usando. Na verdade, acho que estava mesmo, mas prossegui. Também há certas pessoas na minha província. Levantei os olhos para ele, que eu não aguentaria ver no momento. Maxon assentiu com a cabeça com quem tinha entendido, mas não disse nada.
Hesitei. Pensei que o pior que podia acontecer seria mesmo ir embora. Então continuei. Se me permitir ficar, mesmo que por pouco tempo, podemos fazer um trato, propus. Ele arregalou os olhos. Um trato? Se me deixar ficar, eu estava prestes a dizer algo bem idiota, mas prossegui. Um trato? Mordi os lábios. Se me deixar ficar, eu estava prestes a dizer algo bem idiota, mas prossegui. Tudo bem, veja só, você é o príncipe, fica ocupado o dia inteiro ajudando a administrar o país e tal. E agora tem que encontrar tempo para escolher uma entre 35, ou melhor, 34 garotas. É pedir muito, não acha? Ele concordou. Dava para notar que se cansava só de pensar. Não acho que seria muito melhor se tivesse alguém aqui dentro? Alguém para ajudar? Tipo uma amiga? Uma amiga? Ele perguntou. Sim, se me deixar ficar, posso ajudar. Serei sua amiga. Minhas palavras o fizeram sorrir. Retomei minha proposta. Não precisa se incomodar em correr atrás de mim. Já sabe que não sinto nada por você. Mas pode falar comigo a qualquer momento e tentarei ajudar. Ontem à noite você disse que estava em busca de uma confidente. Bem, posso ser essa pessoa enquanto não encontrar a definitiva, se quiser. Seu rosto demonstrava um afeto contido. Conheci quase todas as garotas deste salão, e não penso em outra que seria uma amiga melhor que a senhorita. Seria um prazer deixá-la ficar. É impossível descrever o alívio que senti. Você acha, perguntou Maxon, que eu ainda posso chamá-la de minha querida? Sem chance, cochichei. Continuarei tentando. Não costumo desistir, garantiu, e acreditei em suas palavras. Ia ser muito chato se ele continuasse mesmo com aquela história. Você chamou todas de minha querida? Perguntei, voltando o rosto para o resto do salão. Sim, e todas parecem ter gostado. É exatamente por isso que eu não gostei. Eu me levantei. Maxon ainda ria quando deixou seu sofá. Normalmente eu faria cara feia, mas era até divertido. Ele fez uma reverência e eu a devolvi e voltei ao meu lugar. Estava com tanta fome que o tempo que o príncipe gastou para entrevistar as moças das outras fileiras parecia uma eternidade. Mas por fim, a última garota estava de volta ao seu lugar e eu já sonhava ansiosamente com meu primeiro café da manhã no palácio. Max então caminhou até o centro do salão. Aquelas a quem pedi que permanecessem, por favor, fiquem em seus lugares. As outras podem acompanhar Sylvia até a sala de jantar. Em breve vou juntar-me a vocês. Ele tinha pedido que algumas ficassem. Será que aquilo era bom? Levantei-me como a maioria das outras e comecei a caminhar. Ele provavelmente só queria passar mais um momento com as que ficaram. Vi que Ashley era uma delas. Sem dúvida, ela era especial. Tinha nascido com a aparência de uma princesa. Não cheguei a conhecê-la demais. Não que elas quisessem me conhecer. As câmeras ficaram para trás a fim de capturar aquele momento, o que quer que fosse, que estava para ocorrer. O resto de nós seguiu seu caminho. Entramos na sala dos banquetes e lá estavam, com um ar mais majestoso que nunca, o rei Clarkson e a rainha Amberley. Também estavam ali mais câmeras, prontas para captar nosso primeiro encontro com um casal real. Hesitei, pensando se deveríamos voltar para a porta e esperar que nos chamassem para entrar, mas quase todas as meninas, também um pouco hesitantes, avançaram. Fui rapidamente para o meu assento, na expectativa de não ter atraído a atenção de ninguém. Sylvia entrou segundos depois e dominou a cena. Senhoritas, ela disse, receio não termos chegado a conversar sobre isso. Sempre que entrarem em cômodo onde o rei ou a rainha estiverem, ou se vossas majestades entrarem em cômodo onde vocês estiverem, a atitude correta é uma reverência. Em seguida, quando lhes responderem, endireitem o corpo e tomem assento. Vamos fazer juntas agora? Todos fizemos uma reverência na direção da mesa. Bem-vindas, garotas, disse a rainha. Por favor, sentem-se em seus lugares e fiquem à vontade no palácio. É um prazer recebê-las. Sua voz tinha um tom agradável. Era calma como a própria rainha, mas nem um pouco mecânica. Como Sylvia tinha explicado, os serventes encheram nossos copos com suco de laranja. Nossos pratos vinham em grandes travessas cobertos por uma redoma que os mordomos retiravam na nossa frente. Meu rosto foi golpeado por uma nuvem de vapor perfumado vindo das panquecas. Felizmente, as exclamações de admiração em voz baixa abafaram o ronco do meu estômago. O rei Clarkson abençoou nossa refeição e todos começamos a comer. Minutos mais tarde, Maxon entrou para ocupar seu lugar. Ele se dirigiu à mesa principal, beijou a mãe no rosto, apertou o ombro do pai com a mão firme e se sentou à esquerda dele. Comentou algo com o mordomo mais próximo que riu discretamente. Por fim, passou a cuidar de seu prato. Ashley não tinha vindo ainda, nem as outras garotas. Olhei para os lados, confusa, e contei quantas faltavam. 8. 8 garotas estavam ausentes. Chris, que se sentava na minha frente, respondeu à pergunta que eu fizera com os olhos. Elas foram embora, afirmou. Embora, eu não conseguia imaginar o que poderiam ter feito em menos de 5 minutos para desagradar Maxon, mas imediatamente fiquei grata por ter sido honesta. Era simples assim, já éramos apenas 27.